Shalom Aleichem. Amados, hoje nós vamos fazer uma temática um tanto inusitada e eu peço um pouco de atenção a todos, porque é uma situação que requer muito entusiasmo e, de certa forma, muita locução adverbial. Vamos à situação. Nós começaremos lendo a passagem do Torá que indica a destruição de Gog. A destruição de Gog. E Deus fala em Moed de Sukkot, na página 630, que mandará um terremoto terrível a Israel por causa desse reinado. Desse reinado, ele mandará um terremoto terrível e abrirá em fogo e sulfato, ou seja, áreas vulcânicas, que hoje nós podemos entender que situa-se a cidade do Mar Morto. Lembrando aqui que o Mar Morto é uma dimensão de água totalmente no Oriente Médio, mas pega Israel, banhado pelo Rio Jordão somente. Então ele fica o ano inteiro a temperaturas quase 50 graus Celsius, evaporando e não há abertura para o oceano, o que torna o mar 6 vezes até, com mais potencial salitro. Mas nós podemos entender que o sal, que aquele lugar ali, com ervas amargas e cor escura, não há vida, porque a quantidade de sal impede qualquer tipo de micro-organismos ou mesmo girinos ou peixes de sobreviverem. Então tornou-se um mar morto. Por isso o mar é morto, tá bom? Ele só é banhado pelo Rio Jordão, que banha aquela extensão toda de água. E que nós podemos entender que deságua ali. E há sinais de que aquele lugar foi antiga Sodoma e Gomorra. Era a antiga cidade que houve a era vulcânica e destruiu tudo, e o vulcão se abriu e formou-se uma imensa cratera e veio as chuvas e o rio Jordão, jogando água ali para o afluente, tornou-se um mar. Mas que há sinais hoje da existência de micro-organismos. Segundo a passagem de Ezequiel, que diz que na visão Jerusalém estaria destruída, o templo estaria destruído, mas um rio nasceria, um rio que irrigaria tudo, e este rio é o Rio Jordão, que irriga o Mar Morto. Na passagem de Ezequiel, alimentaria e floresceria. Ainda temos a passagem de Isaías, que diz que o deserto florescerá e dará flores rosas. E essa passagem indica a profecia se cumprindo hoje em Israel. Mas nós vamos a algo muito mais capcioso, enigmático, triste, fatídico. Em 1992, uma moça de apenas 22 anos, denominada pelo nome de Daniela Pérez, foi assassinada com 18 tesouradas que podem ser similares a punhais. Infelizmente, eu não peguei aqui a tesoura fina nem a mortadela para poder ensinar para vocês que é o que a gente faz. Mas nós podemos entender que essa moça sofreu uma agressão inimaginável. Não importa se ela era chefe, tinha uma atitude forte, tinha um temperamento forte, tinha uma capacidade imensa de alcançar as pessoas em uma época que não existia mídia social, ou era televisão ou era pessoa. E não existia voz além da televisão. Então tudo que se falava era dado por eles. E todos nós ficávamos reféns de certas situações, o que hoje não é mais. E Daniela Pérez foi encontrada em 28 de janeiro de 92, na época eu estava até acampando em uma região do Rio de Janeiro, Cachoeira de Macacu, com barracas e muita gente,
do voleibol, né? Na época que era o meu namorado, que hoje é meu esposo, e e nós sentamos num lugar para comer e vimos essa reportagem tenebrosa. Ali acabou tudo, porque se instalou um medo que ninguém pensava que existia no Brasil, porque todo mundo acampava, todo mundo saía, todo mundo se alegrava, todo mundo fazia tudo. Naquele momento ali o mundo parou. Acho que o Brasil parou para esse quadro trágico que aconteceu. Mas não foi somente isso. Eu estava estudando entre Brasil e Lisboa, e enquanto todos estavam se divertindo, eu estudava. E essa moça foi achada, curiosamente, num capim, em Vargem Grande, na Barra de Tijuca, desculpa, onde era tudo isolado, tudo distante, como Maricá, praticamente. E 18 tesouradas, um hematoma no rosto, e simplesmente ela estava totalmente limpa. Limpa, e em volta do capim não existia sangue nenhum ou referência nenhuma de sangue. E essa moça foi colocada numa posição praticamente de estendida, né, no chão, com as pernas como se ela fosse carregada, né, com as pernas estendidas ali. E ela foi colocada e simplesmente o capim estava limpo, macerado em volta, porque muitas pessoas pisaram, né? Pode ser o pessoal lá da novela, que foi ver, que não deve se ver e não deve se tocar, repórteres, e começaram a pisotear o capim todo em volta. Então nós não podemos dizer que o capim, pela visão das fotos, mas nós podemos dizer que o corpo dela estava limpo. Isso é prova irrefutável de magia negra. Corpo lavado, sem presença de sangue, 18 tesouradas, que cai para 9, que é um número cabalístico da cabala da fundação sexual. Ela foi morta num ritual, segundo eu sinto, foi morta por ele, atraída por ele emocionalmente, em uma emboscada, em uma armadilha afetiva. Ou seja, ele criou uma história afetiva na mente dessa menina. Ela era jovem, estava acontecendo a sua primeira novela. Ou seja, beijos, abraços, energias de trocas, porque o artista troca, né? Mesmo que você esteja ensinando, você está trocando, está botando a mão na sua perna, está botando a mão no seu pescoço, botando a mão no seu cabelo. Você está à mercê de um sentimento de troca. Então nós podemos entender, Shalom Aleichem, nós podemos entender que as pessoas, neste momento, começaram a receber a notícia e foram para lá. Destruíram a cena do crime. Estava totalmente destruído. Totalmente destruído. Mas o seu corpo estava intacto. A menina não estava com sangue nenhum no rosto, nem nos braços, nem na perna, nem em nenhuma parte. Para 18 estocadas de faca, de punhal. 18 estocadas de punhal, eu furo a morte dela 18 vezes. E ela vai se espedaçar. Uma menina magrinha, como ela era na época, né? Ela tinha que estar banhada de sangue. Ela tinha que estar espirrado de sangue para tudo que era lado. Foi no pescoço, foi em todos os lugares. Então nós podemos entender que a área do coração foi a que mais eles tentaram alvejar. Era um ritual afetivo. Era um ritual para eles entrarem em algum tipo de dimensão, algum tipo de situação que os fizesse vencedores, porque eles estavam perdendo. E quando 2 psicopatas, sentem-se presos, é hora de revelar. E a revelação pode ser da pior maneira possível. O jogo acaba quando chega ao final. Mas o final para Daniela Pérez não foi um final qualquer. Foi um final trágico e de extrema violência, aonde deixou para sempre sequelas emocionais em sua mãe, que entrou num trauma potente naquele momento, quando descobriu que sua filha estava assassinada no mato, e que hoje ela relembra isso através de suas doenças, através de sua doença, do câncer que veio atingi-la. Por óbvio motivo, a condição
patológica que ela encontrou a menina. E a condição física, ou seja, naquele momento ali, todo e qualquer tipo de apelação de uma mãe para de um filho não existe, porque a pior deve ser a pior dor do ser humano. E que nesse momento nós revivemos e revivemos essa história, porque isso é criminal. É você reviver a história. É você entrar na mente do assassino e tentar revelar o que aconteceu. Quando você fura simetricamente uma pessoa, há uma condição passional aí. E eu sinto que ele atraiu ela para aquele lugar. Por amor, por emoção, por sentimentos. Sentimentos dele. Ele estava apaixonado. Mas ele não queria revelar isso para sua esposa. Então ele cria uma cena fora da novela, vivendo assim o Bira fora da novela. E o Bira fora da novela seria retirado. Então ele retira a moça, porque eu acho que a última cena dele com ela era aquela cena da escada. Ele retira que ela larga ele. Ele retira por violência. Ele retira essa moça de cena. Eu vou sair, mas você também vai sair da novela. Porque eu não vou aguentar ver você na televisão enquanto eu estou em casa. Então você vê que ele perdeu completamente, houve uma dislexia ali forte, e ele perdeu a noção de personagem e vida existencial. Por quê? Porque ele se hipnotizou. Segundo Freud, o hipnotismo faz com que nós tenhamos, todos nós, após diversas repetições, Freud com a sua paciente no consultório, sua empregada, ele queria provar que a hipnose era uma técnica funcional. E todos riam dele, porque ele era judeu numa época de grande revelia a nível do judaísmo. Então ele fez 40 sessões com essa moça, dizendo que ela sofria, que tinha uma filha que ela tinha perdido. E ele fez 40 sessões tão grandes que faltava a voz dela, e que ela só reteve a voz no último instante que ela viu sua filha atravessar a rua e essa filha foi atropelada. Ele repetiu 40 vezes, até que ela simplesmente disse para ele: eu tenho uma filha que faleceu. E ele disse: não, você não tem uma filha que faleceu. Eu criei na sua mente objetiva, inconsciente, uma filha que não existe. Pela repetição e indução hipnótica, quando ele segura a coxa da pessoa e ele começa a fazer a hipnose na pessoa. Ele implanta na mente da pessoa que a pessoa sofreu um trauma. Então ele hipnotizou essa moça ao ponto dela dizer que tinha uma filha. E ela vai repetindo às vezes, e o Bira repetido às vezes dentro do cenário da novela, e Yasmin Bira, Yasmin Bira, Yasmin Bira, Yasmin Bira, ele criou um Bira a parte dessa novela. A vida imita a arte imita a vida. E nós podemos entender que essa situação é uma situação que trouxe diversas pessoas a este cenário, inclusive a própria mãe dessa moça. Entre realidade e fantasia, ela experienciou em um tribunal toda a vida de sua filha e todos os instantes finais, em uma necessidade de buscar respostas que já estavam ali no seu inconsciente. Então, o inconsciente não sabe aquilo que é real e que não é real. E quando a hipnose é funcional, ela pode ser de uma imaginação criativa, pode ser implantada ou pode ser apenas uma imaginação criativa. Diferente do inconsciente, que o inconsciente, quando você morre, ele continua agindo, porque ele é autônomo e ele é livre. E o inconsciente pode ser pego por um médium, um clarividente expert, alguém treinado, para poder tirar aquilo que está ali dentro do inconsciente daquela pessoa. E nesse caso, essa moça foi atraída por afetividade. Ela criou uma armadilha, criou um elo de ligação,
Ela era inexperiente, ele trabalhava na TV, eles deveriam ter tido, ela deveria ter finalizado ali, não entrado em nenhum tipo de contato, mas infelizmente um psicopata, ele é muito astuto, articuloso, meticuloso, ele ganha a confiança das pessoas. E quando a confiança é pega, ele usa aquela confiança como arma contra a própria pessoa, e nesse caso foi fatal. Não poderia viver vendo a menina, mantendo a novela até o fim. Então ele executa a Daniela com 18 tesouradas, 18 punhaladas no coração. O seu sangue é drenado no local. Houve diversas pessoas. Foi um ritual de magia negra. Magia negra para conseguirem ter o sucesso. Eles entregaram essa menina a Satã. E o sangue dessa menina, porque a alma dela é livre, ela já estava inconsciente quando eles brincaram no corpo dela. Drenaram o corpo, deram banho nela do pescoço para baixo, tiraram as roupas dela toda. Provavelmente houve abuso sexual, houve violência sexual também, né? E eles levaram com o carro, botaram ela lá no mato, os dois, né? Eu acho muito difícil, porque a Paula estava grávida, a moça estava grávida de 4 meses, então existia mais gente nessa história. E infelizmente não houve uma apuração necessária, não houve uma necessidade intensa, mas ele veio a falecer de parada cardíaca, né, dentro do seu apartamento, como uma punição para o que ele carregou a vida toda, né? Que foi Yeshu. Yeshu, o libertador, libertou ele de certa forma, tirando sua própria vida. Ele tira sua própria vida em um ato de dor e sofrimento. Ele se entrega ao flagelo de ter feito isso com essa moça, após anos e anos de reflexão, de destruição, e se deixasse, se não fosse a mãe dela, fosse tal influência, ele talvez estaria de novo fazendo aí teledramaturgia, e a filha dela e toda a família. Mas isso aconteceu em uma situação em que essa moça tinha certa influência, a mãe dela tem certa influência, e não são pessoas de trato comum no Brasil, que demonstra certa falha e certa periculosidade e envolvimento com pessoas, porque você torna-se às vezes uma carta fora do baralho e que ninguém sabe aonde foi parar. Então, a Daniela Pérez voltando a Daniela Pérez, ela foi atraída a essa armadilha, eles estavam ali, todos dois. Ela aparece, não era para ela aparecer, mas a Paula aparece no fim, assusta a Daniela, ele abate e a Paula executa praticamente todo aquele ato. Mas com certeza existia um sentimento amoroso entre o Guilherme e essa moça, e que ele exacerbou fora das câmeras, que era para ter terminado com a cena final do Bira, e ele não permitiu que isso acontecesse. Daí vem a hipnose de seu Bira, hipnotizado pelo Bira, hipnotizado pelo personagem. Ele manteve o personagem após ter saído da novela, provando que a hipnose é algo substancial. E se você entrar na mente dele, ele vai continuar se revelando como a moça estava apaixonada por ele, e ele não. Ele estava apaixonado por ela, porque ele faz a transferência para o corpo dela. Ele faz a transferência para o Bira. Então, ele estava apaixonado, sim. O amor que transforma quando não é correspondido, ele transforma-se em ódio mesclado de vingança. E aí estão os crimes que nós vemos passionais na mídia televisiva. E foi isso que aconteceu. Auto-hipnose, magia negra, ritual satânico, quebra de valores sociais, quebra de conduta social, morte e trágico fim para as vidas dessa pessoa que, infelizmente, não teve como se defender porque só tinha 22 anos. Em qualquer situação, ela é vítima, e vítima em potencial, porque ela não tinha como se defender. Não importa o que fale. Tá bom, gente? Eu sou Márcia, profetisa, vidente,
investigadora. Obrigada por sua atenção.